Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 23 de novembro, 18 horas e 1 minuto. E nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos esta obra extraordinária de Jesus, né, à luz da doutrina dos Espíritos, né, que é o Evangelho, para estudarmos esta obra extraordinária, aprendermos com ela e, esse é o mais importante, né, trazer isso tudo para o nosso dia a dia, né, exemplificar aquilo que o Evangelho nos apresenta. E hoje quem está conosco é a nossa amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André. Boa noite a todos, internautas, todos que estão conosco. Iniciando a semana, né, André? Seja abençoada com o evangelho maravilhoso aqui, trazendo para nós despertar reflexões que nós precisamos fazer para que despertemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Uma boa noite a todos. É isso aí, iniciando a semana com o pé direito, né? Estudando esta obra incrível que o Cristo nos trouxe. Hoje nós damos continuidade aqui ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 6, o Consolador Prometido. E o item 7, né, é o que nós vamos tratar essa noite. Estamos aqui estudando por alguns dias mensagens do Espírito de Verdade, mensagens de grande potencial de norteamento das nossas atividades, né? Não por acaso, já falamos isso algumas vezes aqui, Kardec era um pedagogo por excelência, então ele criou uma lógica de continuidade dos capítulos, né? Que o capítulo anterior foi Bem-aventurados os aflitos, né? E para que nós sejamos bem-aventurados na aflição, mistério se faz que o Consolador Prometido esteja aqui conosco, né? Então nós estamos aqui nos encaminhando para o final do capítulo 6. Hoje vamos estudar o item 7 e, se der tempo, o item 8, mas eu acho que não, porque embora curtinho, você vai ver que tem muita informação. Mas você sabe que esse programa, para funcionar direitinho, nós precisamos fazer a conexão no Wi-Fi de Nosso Senhor, ou seja, aquela conexão de amor que se faz por intermédio da oração. E nós vamos pedindo para nossa amiga, nossa irmã querida Celina, fazer por todos nós a prece inicial e nós a acompanharemos mentalmente. Vamos lá, Celina. Vamos lá. Então, convido a todos a se recolherem, a nos unirmos em energias, em coração, em amor, em vibrações de luz. E vamos sentindo a espiritualidade maior nos envolvendo, nosso mestre amigo nos abençoando, dilatando nossas mentes, nossos corações para o entendimento do Evangelho. E durante esse período de estudo, mesmo curto, rapidamente, que possamos receber da espiritualidade maior os remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais fácil, mais esclarecedora também, e que possamos ser fortalecidos em todos os sentimentos bons que Jesus nos ensinou, sabermos escolher da melhor forma possível o nosso caminho, as nossas decisões. Pedimos que a espiritualidade amiga responsável pelo Evangelho no lar esteja aqui nos envolvendo, para que nossas palavras sejam certeiras, vá de encontro aos corações necessitados, aos corações ansiosos de conhecimento e também de consolo, de amparo. Então, nós pedimos de nossa parte licença nesse instante para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje, debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É isso aí, que assim seja. E você sabe, esse programa é feito para você e para funcionar bacaninha. É legal quando você participa dele, né? Então, nós vamos convidando você a participar. Como é que você pode participar? Hoje quem está conosco não é a Margarete, a nossa querida Solange, né? Mas assim como a Margarete também está lá
ouvindo, esperando o telefone tocar para poder passar a participação para a gente. É o 1124575011 e a Solange vai te atender com muito carinho. 1124575011. Você também pode se utilizar do WhatsApp, 11 como sempre falamos. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto. O que a gente quer e pede é que você participe, preferencialmente sempre trazendo perguntas sobre o tema, porque assim o nosso estudo fica mais profícuo, né? Vou repetir o número do WhatsApp, 11 Você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, o Facebook da TV Mundo Maior. Esse programa está sendo exibido lá, e aí você vai ver a janelinha com este que vos fala e a nossa querida Celina. É só deixar o seu comentário ali, que nós com muita alegria vamos ler alguns. Não dá para ler todos, né? Mas a gente lê aqui alguns no ar, assim como o Luiz Gomes da Silva, que participou. Boa noite, amigos. A hora mais feliz do dia. Ele que é de Joinville. Coisa boa, obrigado, irmão. Maísa Bahia, sempre participando. Mário Brits Mendieta. Elo Balta, do Rio de Janeiro. André Luiz Carolo. Paz e luz para todos. Ele é de Porto Alegre. Um grande abraço aos nossos irmãos gaúchos, aos nossos irmãos desse belíssimo estado com uma história tão rica, né? De Pelotas, também no Rio Grande do Sul, nossa querida Gilda Felberg. Sônia Aguiar vai deixando o seu boa noite e mais um monte de gente boa, assim como a Geni Silva. Boa noite, Celine e André. Obrigado por estar em minha casa. E ela disse que está em oração. Estamos todos, minha querida, estamos todos. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao estudo da noite, né? Repetindo para você que chegou agora. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai lá no item 7, é o estudo dessa noite, né? Vamos começar lá. Opa, quase que não sai, hein? Segunda-feira, a gente está um pouco travado ainda, né, Celina? Como é que foi o seu final de semana, Celina? Olha, foi muito legal, graças a Deus. Estamos indo aí, enfrentando certas coisas, né, da situação atual aí de saúde, mas foi legal, sempre agradecendo, né, tanta proteção, tantas bênçãos que a gente tem, né, André? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos atravessando um período de tanto aprendizado, né, Celina? E faz parte, nesse período de aprendizado, a gente agradecer até pelas dificuldades, porque, sem dúvida nenhuma, elas têm uma razão de ser. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, então vamos dando início à leitura do Evangelho de hoje. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Celina, essa questão da salvação, né, que é como termina esse pequeno trecho lido aqui, né, ela é uma questão que, a meu ver, e aí eu queria ouvir você para ver se você concorda comigo, que há uma certa confusão por parte dos cristãos sobre esta salvação, né? Porque muita gente acredita, por exemplo, que Jesus veio e morreu para nos salvar. Mas esse morreu para nos salvar morreu, está tudo certo, estamos salvos, né? Quando, em verdade, nós sabemos que ele veio nos trazer a mensagem, nos trazer a compreensão do mundo para que nós tivéssemos condições de, através deste conhecimento, nos salvar. Mas não é para a gente ficar na zona de conforto esperando que Jesus, Deus, a espiritualidade vai resolver os problemas para a gente, né, Celina? Pois é, exatamente isso. Uma vez eu falei isso numa das palestras, André. Gente, mas Jesus não veio aqui para nos salvar, ele veio nos ensinar como fazer para nos salvarmos. Nossa, mas teve umas pessoas que ficaram bravas mesmo dentro de uma casa espírita. Não concordaram, não. Mas a gente tem que ir entendendo, dilatando realmente a mente devagarinho, porque se foi acostumado desde criança, desde cedo, ouvir certos ensinamentos de uma forma, de repente se passa por uma outra condição de estudo ou de esclarecimento, fica meio confuso na cabeça de algumas pessoas que estão, né, com outros tipos de crença, mas todos completamente respeitáveis, merecem todo o nosso carinho, nossa consideração. Mas nós espíritas entendemos realmente que a salvação de Jesus é exatamente nos mostrar o caminho a seguir, que foi o que ele veio fazer quando esteve aqui no meio de nós.
exemplificar, mostrar através de atitudes. Realmente, Jesus não deixou nada escrito, né, André? Então, quando ele diz, olha, as pessoas que estão sofrendo, os doentes é que precisam de médico, e por isso que eu estou aqui, é exatamente para servir, para estender a mão e para que a gente possa gritar e pedir esse socorro na hora da nossa necessidade. Então, olha, esses necessitados, está começando esse item falando, são os meus filhos prediletos e venho salvá-los, venho socorrê-los através da oração, através da fé, através da força espiritual que nós temos que ter e aprender para ir vencendo as nossas batalhas, porque realmente fácil e de mão beijada a gente não tem nada. E jamais Deus ia falar para a gente, olha, fica aí quietinho sem fazer nada, que eu vou fazer tudo por você. Não existiria o aprendizado, não existiria a condição de sabedoria, não é? Seria uma coisa muito normal, muito sem graça. Como é que eu vou dizer que eu consigo levantar numa faculdade se eu não estudei e não fiz os cursos e as provas e tudo que eu precisava fazer para ter realmente aquele título? Então, como é que eu vou levantar a taça da minha vitória, chegando lá nos mundos perfeitos, né? Com a perfeição, lógico que não absoluta de Deus, se eu não aprendi, se eu pulei etapa, ou então se eu deixei alguém fazer tudo por mim? É uma salvação, eu diria, de dentro para fora, né? Então De dentro para fora. Eu diria que talvez ele veio nos salvar da nossa ignorância, né? E a partir de uma transformação, que se dá uma vez que compreendemos a proposta de amor de Jesus em nossas vidas, isso fica um pouco mais fácil, porque tem muita gente que está doente, que está fraca, que está sofrendo, mas não está pronta para ser salva. Por quê? Porque acredita que a salvação é de fora para dentro, né? Quando, em verdade, a salvação é sempre de dentro para fora. Porque é desse exercício, né, de fortalecimento dos músculos intelectuais, morais e espirituais é que nós verdadeiramente passamos pela prova, né, Celina? Porque se vem a prova e alguém vem e resolve o problema para a gente, aliás, hoje nós vemos bastante isso na criação dos nossos jovens, né? É muito comum, e há vastos estudos sobre isso, né? Que pais, por exemplo, que tiveram uma vida muito difícil, muitas vezes acabam entregando de mão beijada para os seus filhos muitas das conquistas da vida, entre aspas, né? E quando se dão conta, percebem que criaram criaturas com pouca competência, com pouca maturidade psicológica, intelectual, né? É nesse fortalecimento, né, Celina? Através deste conhecimento e de colocar este conhecimento em ação, que os músculos espirituais vêm, né? É exatamente isso, você foi bem feliz, André. Realmente a gente precisa exercitar os nossos músculos espirituais, morais, para que a gente possa aprender o caminho da vitória e fazer por onde? Porque nós precisamos nos fortalecer dentro das virtudes, dentro da condição moral realmente, que é o que vai nos engrandecer e vai nos levar para frente. Porque até esse exemplo que você deu de os pais que dão tudo de mão beijada para os filhos, depois nós mesmos, os pais mesmos, vão se cobrar, vão ver que poderiam ter auxiliado na caminhada evolutiva de uma forma diferente e deram de mão beijada. Então isso daí não é o correto, não é o certo. Nós mesmos, a pessoa mesmo vai sentir essa dor por dentro e vai ver o tempo perdido, porque estava ali para auxiliar, para pegar na mão e dizer vamos junto, quanto muito, mas jamais fazer tudo de mão beijada, né, André? Eu estava me lembrando agora de um amigo querido que uma ocasião estava com uns problemas, né? Na família, enfim. E aí nos ocorreu orientá-lo a procurar o evangelho, procurar a casa espírita, né? Para poder tomar lá o passe magnético, começar o seu conhecimento e assim poder ter respostas que o auxiliassem a seguir a sua caminhada, né? Depois de um tempo, reencontrei, como é que você está? Tudo. Ele falou assim, olha, eu estou até melhor, né? Foi lá, conheceu alguma casa espírita, leu aquelas obras que eu te mandei e tal.
Olha, rapaz, é muito chato, desculpa, dá muito trabalho. Eu fui num pai não sei o que, de não sei o que das quantas, ele preparou uns banhos lá, ele preparou umas coisas, e isso tem sido fundamental para eu crescer. Ok, sem dúvida nenhuma, a gente sabe a importância da crença em si próprio, né? Então, se a pessoa foi, e aí eu vou fazer aqui entre aspas, né? Se ela foi iludida, se ela foi hipnotizada, por assim dizer, para resolver seus problemas com essas ações externas, ela passa a crer que isso realmente vai trazer força para essa resolução. Entretanto, quando o problema se dá de novo, não tem a chave para poder resolver, porque da primeira vez não aprendeu a resolução, né, Celina? Exatamente, faltou o aprendizado, como fazer para que fosse diferente. Então, fica-se encostado naquela facilidade, não estamos tirando mérito de jeito nenhum, todo o nosso respeito para todos os tipos de crenças e até de alguns dogmas e algumas coisas que são realizadas, mas que a pessoa faça a sua parte, né? Nós precisamos estar conscientes, não é, André, de que a gente precisa empurrar o nosso burro para frente de uma forma diferente, porque também se a gente tem um tipo de aprendizado, vamos dizer, através de doença, de coisas que estão acontecendo que nem ultimamente, e eu fico aqui parado só reclamando, independente de eu estar fazendo evangelho, mas se eu estou levando para um outro lado o aprendizado que está até me diminuindo moralmente, eu vou perder tempo, eu vou ter que recomeçar. Então, que a pessoa faça lá o seu banho, acenda a sua vela, tal, tudo, mas que faça a sua parte, né? Nós, do Espiritismo, nós não fazemos isso de acender vela, de tomar banho, de tal, tudo, mas não tiramos o respeito de quem faz isso, mas que tenha a sua parte moral no crescimento, a sua parte no servir ao outro, no se empurrar para frente, dentro dos seus próprios méritos, muitas vezes a preço de dores e de sacrifícios, porque como nós estudamos até no capítulo 5, é necessária, muitas vezes, a dor, o sacrifício para que a gente evolua. Então, não tem como fugirmos disso, né, André? Não tem como a gente querer que tudo seja na sombra, que tudo seja mar de rosas. Eu tava me lembrando aqui, Celina, eu tive uma passagem grande, sou muito grato a isso, né? Dos 8 anos de idade até os 16, 17 anos, eu frequentei durante muito tempo a Umbanda, né? E durante um período eu fui aquilo que se chama de cambono, né? Que é o auxiliar do guia que está passando a consulta ali, do preto velho, caboclo, baiano, não importa, né? E eu me lembro uma ocasião que eu estava ali auxiliando uma entidade, na época ainda não estava exercendo a mediunidade, e aí uma pessoa chegou trazendo os problemas, não é o caso aqui, e o caboclo foi lá e falou assim, olha, você toma um banho assim, você faz tantas orações, você acende um toco de vela e tal, né? E aí a pessoa falou assim, ótimo, é só? Ele falou assim, não é só. Só que o que eu vou te falar que você tem que fazer, você não vai gostar e não vai fazer, porque essas partes são todas secundárias, né? Você precisa mudar, né? E a criatura, sem dúvida nenhuma, não quis nem saber qual que era essa mudança, simplesmente pegou o banho, a vela e coisa e tal, e foi embora. E é assim, né? Eu acho que uma das grandes lições, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, e nós não vamos cansar de repetir, que o Espiritismo nos apresenta é que não existe almoço grátis, né, Celina? Sim, exatamente. Nós temos que fazer a nossa parte. E que bom que a gente desperte isso o quanto antes, né, André? Para que a gente não perca mais tempo estacionados em situações que nós, na verdade, já até sabemos de cor, mas insistimos na preguiça moral. A gente às vezes pede para ser enganado, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Isso é de uma sabedoria, a meu ver, Celina, porque muitas vezes nós procuramos as respostas nos lugares errados e muitas vezes com criaturas que não acordaram ainda
para essa importância da transformação integral, da renovação interior. Então nós vamos procurar aqueles sábios, aqui quem está só ouvindo, eu estou fazendo aqui o sinal de aspas, né? Aqueles sábios mundanos, né? Mundano vem de mundo, aqueles sábios que acham que as respostas se dão de forma mágica, enfim, e a coisa não é bem assim. Aliás, não é nada assim, né, Celina? Ou então achando que as respostas está tudo no material, nessa vida passageira nossa de uma viagem, para que a gente aprenda, para que a gente vá se amadurecendo. Então, um ser espiritual não teria a sua satisfação em coisas passageiras, que o espírito é imortal e as coisas materiais são passageiras. Então, é preciso entender que somos, sim, espíritos em experiência e aprendizado material. Então, não adianta nós queremos o nosso consolo, o nosso afago só nas coisas materiais, tem que estar além. Então, quando nós mudamos o olhar, como o próprio Evangelho fala, quando nós mudamos o olhar, né, André, para além da vida material, das coisas materiais, se renova a nossa esperança, renova-se a nossa vontade de lutar diferente, de vencer, porque a gente sabe que não é morreu, acabou, a gente sabe que tem outras e outras e outras chances para fazer tudo diferente, para sarar, de repente, dessas doenças até morais, não só físicas. Físicas, então, a gente vai saber que realmente, né, o nosso corpo de carne que está doente vai ter a força espiritual sua, porque o espírito, a alma, né, que é a verdadeira vida, vai curar mais cedo ou mais tarde. As doenças da alma são diferentes da doença do corpo físico, que fica aqui porque era emprestado. Então, aumenta realmente o nosso aparo de visão, dilata a nossa visão de futuro e de esperança, e de cura, e de tudo que é bom, não é? De tudo que é bom, né? De tudo que não nos afasta do caminho do conhecimento, né? Quando ele vem aqui e fala assim, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis consolados e aliviados. Mas nem todo mundo que sofre, que se sente sobrecarregado, né, tem a humildade de dobrar os joelhos e perceber que é preciso pedir ajuda, mas é preciso pedir ajuda da forma certa, né? E muitas vezes não é nem a solução, né? Não é assim, ó, eu quero a solução para esse meu problema. Não, eu quero uma inspiração, eu quero ter forças para poder saber lidar com isso e crescer com isso. Porque se a gente está com orgulho, vaidade e inveja, nós queremos a solução rápida, né? Aliás, a publicidade, a propaganda é muito rica em nos ensinar isso tudo, né? Porque quantos milagres nos são ofertados através da grande mídia e a gente acredita naquilo fielmente, às vezes gasta uma grana ou gasta um baita tempo pedindo para ser enganado. Eu estava vendo, Verdade. esses dias, uma matéria sobre pirâmide financeira, né? E aí estava explicando, aliás foi ontem, né? Num grande jornalístico de domingo. E algumas pessoas que haviam caído ali num golpe de uma criatura que criou ali uma forma de outras pessoas a capitalizarem ali e ganhando seu dinheiro, mas era uma pirâmide, que a gente sabe que quem ganha é quem chega primeiro, né? E aí uma série de pessoas depois reclamando, né? Mas se a gente parar para pensar, como é que a criatura pode achar que colocar X reais vai dar 10% de juros ao mês, que era o caso em questão, né? Não existe Papai Noel, gente. Não existe. Então, assim, não caia nestes contos. Quando Cristo fala sobre estar sofrendo e sobrecarregado, a gente precisa entender se nós já chegamos no limite do nosso sofrimento e da nossa sobrecarga, né? E aí isso se dá quando a gente dobra os joelhos realmente e pede o apoio. Como, por exemplo, aqui nós vamos falar ainda hoje sobre isso, mas no livro Nosso Lar, né? Quando André, em um determinado momento, ele realmente busca esse socorro. Ele havia tentado antes, mas não havia tentado pelas maneiras corretas. Não havia tentado através do desejo sincero de fazer a sua parte.
E se tem uma coisa que Deus e Jesus acho que não curtem muito é malandragem, né, Celina? Com certeza. É cada vez mais o estudo do espiritismo, e eu acredito que de religiões que mexam bastante no cutucar o nosso lado moral, de virtude, nos mostram que nós precisamos das coisas materiais, mas tem que haver o desapego, que não podemos achar que temos realmente a consolação, que temos a cura, que temos as vantagens em tudo, principalmente do lado material. Não é? Nada vem fácil para as pessoas. É muito difícil a pessoa que ficou milionária ali por conta de uma herança, e mesmo assim, quando fica, a gente vê pelo espiritismo que de repente batalhou por isso em encarnações lá no seu avô, no seu bisavô, para depois vir usufruir daquilo que conquistou e nas suas reencarnações futuras tem o mérito daquela conquista. Mostrando, logicamente, depois a gente vendo de outros olhos, no próprio lado espiritual, que teve a nossa batalha, que teve o nosso merecimento, que teve o nosso mérito. Então, esse negócio de querer levar vantagem, eu conheço pessoas que caem facilmente em golpes assim, já conheci várias pessoas, e a gente pensa, meu Deus do céu, mas será que você não vê que não podia ser tão fácil, não ia vir dinheiro fácil dessa... E muitas pessoas ainda, infelizmente, caem porque colocam as coisas materiais acima do espiritual e da própria sensatez, né, André? De dizer, não, olha, eu estou tendo muita vantagem nisso aqui, será que eu vou ter esse direito mesmo? Será que vai ser correto isso? Porque ninguém quer só dar de graça para os outros também, assim como a gente não deve querer as coisas fáceis, muita gente não quer. Então, quer dizer, se a pessoa caiu naquilo, vai sofrer as consequências da sua, entre aspas, também inocência, não sei, ou se de repente queria só a vantagem. Inocência, malandragem, preguiça, falta de conhecimento, enfim, fica difícil da gente compreender se é uma ou outra coisa ou se é isso tudo, né? Agora, a vida é tão clara, né, Celina? Mas a vida é tão clara em nos mostrar que não existe almoço grátis em nada. Gente, não tem almoço grátis em aprendizado, não tem almoço grátis em casamento, não tem almoço grátis em trabalho, não tem. Nós estamos em um planeta que nos apresenta uma ordem de dificuldades enormes. Então, nós crermos que os nossos problemas serão resolvidos por passes de mágica, né? É uma infantilidade, e aí a gente vai sempre empurrando com a barriga e não chega a lugar algum. Vamos aqui ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais, né? É claro, quando a gente vê aqui, saciam com vosso sangue mais puro e que podem criar chagas quase sempre mortais, né? Nós temos uma visão meio dura, por assim dizer, né? Nossa, mas o sangue mais puro, as chagas que vão caminhar para uma eventual morte, né? Para uma eventual, ou melhor, para um eventual insucesso nas nossas empreitadas, né? Mas se nós estudarmos isso com um pouquinho mais de profundidade, nós veremos que este sangue mais puro, muitas vezes, é a energia que nós temos e que está ao nosso alcance para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades. Mas a gente não se utiliza dessas energias, a gente vai pelos outros caminhos, né? E aí as chagas levam ao insucesso. É simples assim, né? E essa morte que é colocada aqui, a gente pode interpretar também como a morte da ilusão. Sim. A morte dessa inocência também, de novo, entre aspas aí, no sentido de querer levar vantagem, nessa incredulidade. Não, olha, eu sou mais inteligente, eu sou mais sabido, tal, tudo, então eu vou levar vantagem em cima daquele outro que é mais frágil. Gente do céu, é lógico que daqui a pouco vai abrir essas feridas sangrentas, porque nós não temos a mínima condição de irmos contra leis divinas,
por mais que demore, às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa fez tudo isso de errado, e não vem a justiça para ela? Vem. Às vezes, no nosso tempo, que não, porque nós somos muito ansiosos. Lembrando que os espíritos evoluídos não têm nada de ansiedade, tem toda a paciência, e Deus tem o tempo a favor, né, das coisas acontecerem de uma forma correta, justa. Então, não adianta a pessoa realmente entrar nessa situação e achar que não vai sangrar, que não vai doer, que vai ficar impune. Se existe lei para lei divina. Se existe lei dos homens, né, é toda distorcida, mas existe. Imagina a lei divina que é imutável. Se existe para vai existir para outro, porque Deus não faz diferença. Não porque aquele é mais bonitinho, ou porque aquele é mais... Não interessa. Não é? Então é só a gente ficar caçando sofrimento para nós mesmos. E nós sabemos disso, não é? Nós sabemos disso. E é uma ilusão muito grande, e com perdão da palavra, é uma ilusão burra, né? Quando nós verdadeiramente citamos um exemplo ou outro de pessoas que nós sabemos que estão com grandes problemas na sua moral, né? no seu conhecimento de mundo, e isso que a Celina falou, né? Nossa, mas comigo dá tudo errado, fulano faz isso, faz aquilo outro, e não acontece nada de mal. Bom, eu duvido que é assim. Aliás, eu duvido que precisa esperar para a espiritualidade. Nós não temos condições, né, Celina, de estar no inconsciente, no subconsciente dessas criaturas, muitas vezes vivendo um verdadeiro inferno, né? Eu estava vendo, semana passada, se não me engano, nós tivemos aquele caso de um contraventor do Rio de Janeiro que foi assassinado, né? Chegando de helicóptero, enfim, pelo seu arqui-inimigo, né? Montou-se uma equipe, foi lá e matou o camarada. E aí, na reportagem que eu estava vendo, o cara andava com 8 seguranças. 8 seguranças, não sei há quanto tempo. Vale a pena toda essa grana, né? Ainda que ele não tivesse morrido, ainda que ele tivesse vivido 100 anos, né? Vale a pena você não ter o direito sagrado de sair da sua casa andando e ir até a padaria da esquina comprar um pão, né? O camarada é prisioneiro da sua ilusão, né? Da sua falta de conhecimento de mundo para saber que é preciso procurar o certo. Aliás, é tão óbvio, né? Certo e errado. É melhor a gente ir atrás do certo, porque o errado, a própria palavra já diz, errado. Nós, ou por bem ou por mal, não é, André? Por mais que a gente ainda tenha a mente um pouco iludida em relação ao que é certo para mim, o que é certo para o outro, tal, tudo, não vai ter como nós escaparmos. Então, a dor que nós estamos buscando para nós mesmos por conta de sair do trilho da lei é a multa que nós vamos ter que pagar. Então, importante o estudo do Espiritismo. Capítulo 6 também, outro capítulo maravilhoso, Cristo Consolador, mostrando que nós temos um irmão maior que está ali a postos para nos socorrer, para nos abraçar, para nos abençoar em todas as situações da nossa vida. Basta que a gente se lembre que ele está ali, aquele amigo, que nem, né, a gente tem um amigo às vezes encarnado e a gente quer buscar por ele, a gente quer pedir ajuda para ele, ou então se a gente é um amigo que a gente gosta muito, eu estou aqui, conta comigo. Não é legal a gente fazer isso? E Jesus, governador do nosso orbe, está aí de prontidão para auxiliar todos nós. Ele falou que nenhuma de suas ovelhas seriam perdidas, nenhuma se ficaria desgarrada. E as ovelhas somos nós. Então, por mais que a gente ainda não saiba tudo que é certo, porque estamos no planeta de provas e expiações, não somos ainda espíritos perfeitos como seremos um dia. Então, que a gente possa ter a humildade de pedir socorro, de, como você falou, ajoelhar e rezar e dizer, olha, Senhor, eu não estou aguentando, não estou conseguindo resolver tal ou tal problema, estou em cima do muro, me ajuda a esclarecer, mas pedir o socorro baseado num mínimo de humildade. Porque o que nós vemos ainda no nosso planeta, você liga a televisão, não dá para ligar a televisão e ver notícia. Porque é só calamidades, é só assassinato, é só brutaria em todos os sentidos. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que nós estamos perto de chegar num planeta de regeneração? Não estamos, porque o planeta de regeneração não é o planeta, somos nós encarnados. Então, quando não houver
essa mudança interior, essa transformação que o item 7 desse capítulo fala desde o início, que nem o André falou, né, sabiamente, é a mudança de dentro para fora, nada vai mudar e não vai apressar mais ainda essa mudança do planeta para que a gente viva mais em paz, mais tranquilo, com menos sofrimento, com menos dor. Essa é a urgência de apresentarmos Jesus através da ótica dos nossos irmãos espirituais da falange, né? Do trabalho do Espírito de verdade, né? Porque, infelizmente, embora o cristianismo seja a maioria da Terra, nós sabemos que nós estamos ainda muito distantes de compreender aquilo que verdadeiramente Jesus nos apresentou e Jesus nos convidou a que façamos em nossas vidas e na vida das pessoas que nós amamos. Esse é o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, um trabalho de apresentar este caminho, que é um caminho difícil, o caminho da transformação, da iluminação. É um caminho difícil, ninguém acha que é fácil, né? Mas tem até um ditado que é muito utilizado nas academias, né? Sem sacrifício não tem exercício. Então, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. E lembrando, já falamos isso aqui várias vezes, sacrifício vem da junção das palavras sacro ofício, sagrado trabalho, né? É o sagrado trabalho que todos nós temos que fazer por nós mesmos e pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos aqui agradecendo agora alguns WhatsApps que chegaram por queridos irmãos e irmãs nossas aqui que nos enviaram carinhosamente as mensagens de hoje. Vamos começar aqui o Daniel Alves, que é de Marília. Olá, meu amigo em Cristo, abraço para você e para a querida Celina. É o Daniel Alves de Marília, Celina. Abraço, Daniel, que bom que você está com a gente. Um beijo carinhoso e toda a energia positiva aí para você na sua caminhada. E o Elisvan Lopes, que é da cidade de Vila Propício, não conheço. Depois você passa para a gente onde é que fica Vila Propício. Deve ser na cidade, deve ser no estado de São Paulo. Ele dá o seu boa noite, deseja um ótimo início de semana para todos. Aqui na escuta, o nosso querido José Bento, que é de Salesópolis, esse eu sei, interior de São Paulo. A Maria Aparecida de Araçatuba deixa o seu boa noite, gratidão a todos. Assim como a nossa querida Lia Márcia, que é de Araraquara, vai deixando o seu boa noite a todos nós. Júlio César, lá de Salvador, dizendo que está acompanhando pelo aplicativo da rádio. Aliás, você já baixou o aplicativo da rádio? Por favor, o aplicativo da Rede Boa Nova de Rádio e o aplicativo da TV Mundo Maior, 2 toques, você está acompanhando essa programação que é feita com tanto carinho para a Fundação Espírita André Luiz. Essa fundação que aceitou esse grande convite da espiritualidade de levar o Consolador prometido até as pessoas. E aí nós já fazemos aquele convite amigo e irmão, caso você possa e caso você queira, se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova e auxiliar esta entidade para poder levar cada vez mais longe o ensinamento dos espíritos superiores e o consolo e, portanto, a transformação no planeta, né? Eu costumo dizer que esse é um grande investimento. Todas as vezes que nós investimos, inclusive dinheiro, em qualquer obra séria, que está compromissada em verdadeiramente levar conhecimento, levar paz, aliviar as dores humanas, nós estamos fazendo o melhor investimento que a gente pode fazer. Porque assim, né, nós vamos vagarosamente transformando esse planeta em um planeta melhor. E isso podemos fazer até com uma dosezinha de egoísmo, porque nós vamos voltar, muito provavelmente, vai ser para aqui mesmo. Nós não vamos passar Saturno, para Netuno, para Plutão, não vamos. Aliás, Plutão nem planeta é mais, né? Então nem vale a pena ir mais para Plutão, porque afinal de contas nem planeta é. Então fiquemos aqui no planeta Terra mesmo. Então vamos fazer esse investimento. E a Fundação Espírita André Luiz e o Clube Amigos da Boa Nova é um ótimo caminho para você fazer a sua doação, caso possa e caso queira. 1124583214, você liga, vai ser extremamente bem atendido pela equipe da Karen, da Vivi, da Simone, nossas irmãs e nossos irmãos do Clube Amigos da Boa Nova. 1124583214. Você também pode pegar aí as informações de associação pelo 11-97261-0272. Vou repetir, 11-97261-0272. Ou através do FEAL, que é a abreviação, né, de Fundação Espírita André Luiz, feal.colabore.org. E nós sempre dizemos isso. O dinheiro está curto, não está dando, não tem problema nenhum. Aí você vibra bastante amor para esta entidade, todos nós que
trabalhamos nela para que nós tenhamos juízo nas nossas atividades. O Luiz de Santo André também deixa aqui o seu boa noite. Esses foram alguns dos WhatsApps que chegaram para a gente hoje. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Abre aspas. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade é uma mensagem colhida na cidade de Bordeaux em 1861. Entre o trecho que nós lemos aqui, né, Celina, eu ressalto esse aqui, que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Esta humildade, né, Celina, é muito diferente da humildade que boa parte das criaturas acreditam que é de fato ser humilde. Assim como a submissão também é muito diferente daquilo que as criaturas entendem por submissão, né? O que é estar submisso a Deus, Celina Sobral? Pois é, e realmente essas interpretações são bem erradas. Mais na frente a gente vai estudar sobre os pobres de espírito, né, que são os humildes, e essa submissão, essa entrega que nós precisamos fazer com o coração. Ali está dizendo, amai e orai, não é? E nós não sabemos nem orar, às vezes a gente pede coisa que a gente não precisa, ou que a gente não seria nem o correto. E Deus sabe tudo que a gente precisa. E esse amar, nós estamos ainda aprendendo a amar, não é, André? Nós estamos ainda na afetividade para chegar no amor ágape, no amor incondicional, ainda falta muito. Então, nós ainda interpretamos até as próprias palavras do Evangelho de uma forma meio egoística, ou mesmo meio de acordo com o que seria bom para a gente, que seria conveniente para nós. Então, você vê, hoje é dia 23 de novembro. Quase um mês para o Natal. Que bom que começa a mudar a energia até do planeta em relação a se falar de Jesus, de amor, de humildade, da presença dele junto de nós. Mas se nós olharmos, né, com foco mais direcionado, ainda falta muito para sermos submissos, ainda falta muito para nos entregarmos de uma forma interior, espiritual e sermos realmente humildes, que é se assemelhar a uma criança e não nada a ver com, não, aquele lá é humilde, olha, eu deixo bater em mim, olha como eu sou humilde. Primeiro, quem é humilde não sabe que é humilde, né, André? Então, essas distorções ainda precisam ser reajustadas perante todo o nosso planeta, perante todos os seres encarnados e até mesmo os desencarnados que estão do lado de nós. E quando ele termina aqui dizendo, eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes, né? Não é uma pergunta, é uma imposição. Está dizendo, está afirmando aqui que quando é chamado, que quando o Cristo é chamado, quando a espiritualidade amiga e superior é chamada, ela acolhe. E isso é fácil de chegarmos a esta conclusão, porque ou a espiritualidade amiga não existe ou ela não existe, né? Todos nós sabemos que ela existe. Se ela existe, ela é superior a nós, né? Superior à nossa capacidade de compreensão do mundo. Se nós, como irmãos, muito meia boca, né? Quando um irmão nosso pede socorro, muitos de nós fazemos da tripa coração para poder socorrer aquela criatura, que dirá o irmão maior de nós todos, né, Celina? Sim, com certeza. Por isso que precisamos aumentar a nossa fé, na nossa crença realmente no poder que nós temos protegendo, auxiliando, que é o nosso Mestre Jesus, e acima, Deus nosso Pai, esse poder tamanho que não nos abandona nunca. Então precisamos nos fortalecer um pouquinho em vários pontos ainda existenciais e espirituais, né, André? Em vários pontos existenciais e espirituais. E aqui ele fala mais de uma vez da importância da humildade, né? Então, sejamos realmente humildes, cientes de que nós estamos ainda muito distantes daquele conhecimento dos espíritos superiores, né? E buscando desta lei divina que é tão sábia, tão clara e que é tão bem apresentada no Evangelho,
dá trabalho, mas está lá. No Evangelho de Tomé, já falei aqui isso algumas vezes, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai mexer com você e você vai sofrer com isso e aí você vai se libertar. E é isso que a verdade faz. A verdade vem e nos mostra ou melhor, faz cair as nossas ilusões e aponta o caminho certo. Meus irmãos e minhas irmãs, já estouramos o tempo de hoje, então vamos rapidinho para as nossas vibrações, convidando os nossos irmãos, aqueles que podem, aqueles que queiram, a cerrar os seus olhos. E que juntos possamos agradecer do fundo de nossos corações a oportunidade bendita que temos de receber em nossa casa, em nosso escritório, em nosso carro, esta visita amiga de um irmão espiritual que vem ter conosco. Cada um de nós, nesse instante, somos abraçados. Cada um de nós recebe o remédio na medida exata. Cada um de nós recebe nesse instante o beijo amoroso de um irmão espiritual que vem nos convocar, que sejamos os construtores da nossa alegria, do nosso sucesso, da nossa paz, por nossas próprias forças. Senhor Jesus, nós te pedimos que não nos enganemos com a preguiça, com a vaidade, com o orgulho, com a inveja. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, Senhor, as inspirações que nunca nos faltam e que nos apontam os caminhos corretos, os caminhos de paz. E na presença destes irmãos tão amorosos, nós vamos vibrando um intenso amor para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente residencial, assim como podemos nos lembrar nesse instante de alguém que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos pedindo a Jesus que envolva estas criaturas, lhes mostre o caminho correto a seguir, lhes dê coragem para que o trabalho que precisa ser feito seja feito. Que estas criaturas sejam atendidas nas suas necessidades espirituais, morais e materiais, sempre visando o crescimento integral do espírito. E como fazemos todas as noites, vamos vibrando o intenso amor a todos os nossos irmãos e irmãs que atuam na área da saúde, para que encontrem forças e sigam realizando o excelente trabalho que realizam para os seus irmãos de caminhada. E assim, profundamente gratos por este pão evangélico que nos alimentou essa noite, nós pedimos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre autorização para encerrarmos esse estudo. Que assim seja. Celina, missão cumprida, uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você também, para todos os que nos acompanharam, que estiveram conosco até agora. Que a noite seja assim iluminada, de refazimento. E até a próxima comigo, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Uma ótima e abençoada noite a todos. Obrigada, André. E nós que agradecemos, Celina, agradecemos ao Rogério, a Bruna, a todo o povo que está aí trabalhando para fazer com que esse conteúdo chegue até a sua casa. Um beijo no seu coração. O Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã às 18 horas e você vai ter uma noite pra lá de iluminada. Você acompanhou Plantão